Thalita, agora um alerta. O Ministério da Saúde do Canadá associa o uso de pílulas anticoncepcionais ao desenvolvimento de trombose. 23 mulheres que tomavam os medicamentos morreram no país. Preocupante. Aqui no Brasil, a venda do contraceptivo é completamente liberada, embora existam casos de trombose em algumas mulheres. Aos 22 anos, Laura recebeu um diagnóstico incomum para a idade: trombose na perna esquerda. Ela tomava a pílula anticoncepcional havia 3 anos e meio. Eu senti uma dor muito forte na perna esquerda, na virilha, e eu achei que fosse outra coisa. No fim, eu acabei dormindo, mas eu acordei de novo com muita dor às 7 da manhã. E eu fui para a aula, era final de semestre, eu tinha que entregar trabalho, mas eu não aguentei e fui para o hospital. Foram 5 dias de internação até desfazer o coágulo e mais 6 meses tomando remédio. Até hoje, Laura precisa controlar a doença com remédios e usar uma meia elástica. Trombose é quando partículas do sangue se acumulam nas paredes de uma artéria. Pouco a pouco, o coágulo cresce e começa a atrapalhar a circulação. É mais comum nos membros inferiores. O local fica inchado, vermelho e muito dolorido. Dependendo da gravidade, pode até levar à morte. Eu tinha feito exames também para ver se eu tinha propensão genética a ter, por causa da minha mãe que teve. E na época que eu fiz, tinha dado negativo. O laudo médico foi por conta do anticoncepcional. A trombose é mais comum em mulheres do que homens, principalmente entre as que fazem algum tratamento hormonal. O Ministério da Saúde do Canadá associou o uso das pílulas Yas e Yasmin às mortes de 23 mulheres que tomavam o medicamento. A maioria delas teve coágulos no sangue. Laura sabe que também correu risco de vida. Daí o médico falou, eu levei um susto, comecei a chorar bastante, porque acho que na hora a gente pensa um monte de coisa terrível, vai perder a perna, não sei, acho que é bem ruim, né? Depois da trombose, Laura foi proibida pelo médico de tomar pílula anticoncepcional. A verdade é que nenhum desses medicamentos é 100% seguro. E apesar do uso muito disseminado no Brasil, qualquer mulher pode ter complicações com esse método contraceptivo. Na bula de todas as pílulas vendidas no país, a formação de coágulos no sangue aparece como um dos principais riscos do medicamento. Os que têm maior dosagem de hormônio são mais perigosos e alguns fatores são agravantes. Mulheres com mais de 35 anos não devem usar contraceptivos hormonais. As fumantes, sedentárias, obesas ou que tenham histórico de trombose na família também devem escolher outro método. O anticoncepcional é hormônio. Hormônio você tem que tomar com muita cautela. Existe um exame que você faz para ver se você tem risco de trombose. Normalmente você vai pedir isso na paciente que tem histórico familiar. As pílulas modernas combinam 2 hormônios sintéticos em baixa quantidade. São os derivados da progesterona que aumentam o risco de trombose, porque potencializam a ação dos agentes coagulantes do sangue. Em janeiro, as autoridades de saúde da França haviam associado o uso de outro anticoncepcional, o Diane 35, à maior ocorrência do problema. Minha amiga sempre tomou, a minha mãe sempre tomou e deu tudo certo. Não é bem assim. Então, a avaliação clínica tem que ser de paciente por paciente. E é o médico que vai dizer. Em nota, o laboratório alemão Bayer disse que não existem novas pesquisas ou indícios que alterem o perfil de segurança da marca. A empresa declarou fazer avaliações sobre o uso de todos os produtos e possuir aprovação da Anvisa. Laura acredita que a maioria das mulheres não tem conhecimento sobre os riscos que correm ao tomar hormônios. As pessoas acham que está muito distante, mas não, está muito próximo.